a partir do versículo 1, diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelha destinada ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Versículo 5. Se você correu com... Resposta de Deus, tá? Se você correu com homens e eles os cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até aqui. Eu quero pensar com você nessa noite sobre esse tema: não desista. O profeta Jeremias, ele questiona Deus no momento difícil da vida dele. Às vezes nós enfrentamos lutas e nós somos como o profeta Jeremias. Nós questionamos Deus perguntando por quê? Por que que eu estou passando essa situação nesse momento? Por que que as coisas estão desse jeito sobre a minha vida? Por que que as coisas para fulano dá certo e para mim nunca dá certo? As coisas parecem que sempre tem uma nuvem escura sobre a minha vida. E nós questionamos como o profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias. Elias também foi um grande profeta que num dado momento as coisas estavam difíceis para ele, ele se esconde, ele se refugia. E nós somos assim. Nós que servimos a Deus, nós passamos por altos e baixos também. E Deus, a partir do versículo 5, ele dá uma resposta para Jeremias. E depois ele vai continuar falando sobre as bênçãos que ele tem reservada para cada um de nós, independente da circunstância em que nós estamos passando. E Jeremias então recebe essa resposta de Deus. Se você correu com homens e eles os cansaram, como poderá competir com cavalos? Ou seja, se você está vacilando com essa pequena luta, como eu vou te alavancar para algo muito maior? É essa visão que nós precisamos ter. Deus, o profeta Jeremias questiona Deus, né? Os falsos profetas prosperando, e Jeremias trabalhando incansavelmente para o reino de Deus, e de repente as coisas ficam ruins para Jeremias. E Deus fala: olha, Jeremias, se você está vacilando aí com essa luta que você está passando, como eu vou te alavancar para algo muito maior ainda? E é dessa forma a nossa vida. Nós que servimos a Deus, nós que entramos no reino de Deus, nós que colocamos a mão no arado, Deus, ele nos prepara para algo maior. A nossa vida sempre vai alavancar, vai prosperar. Por isso, irmãos, presta atenção aqui em algo que eu vou dizer para você, que foi experiência própria. Se a sua família está passando em algum momento, a sua família passa por uma luta muito grande, por isso que a palavra de Deus diz para nós nos alegrarmos nas tribulações. Sabe por quê? Porque Deus tem algo muito maior para a sua vida, para a sua família. Se a sua família está passando por momentos difíceis, pode escrever que Deus está te preparando para algo muito maior lá na frente. Muito maior. Então, fique firme. Foi o que o profeta recebeu de Deus. Se você correu com homens e eles os cansaram, como poderá competir com cavalos?
Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Nós somos guerreiros de Deus. Deus, Ele nos prepara sempre. Deus, Ele nos alavanca. Deus, Ele nos eleva para patamares maiores do que o que nós estamos vivendo hoje. Muitas das vezes, nós não queremos sair do nosso barquinho, do nosso cômodo, do nosso comodismo, da nossa planície. Porque quando nós queremos algo maior, certamente virão desafios maiores. O Conrado está ali em Junqueirópolis, eu tenho certeza que tem desafios ali para a vida dele. Talvez já passou, mas os desafios iniciais são difíceis. E assim na nossa vida, grandes projetos exigem grandes esforços. Ai, pastor, né, quando é criança, geralmente você pergunta para uma criança: o que você quer ser? Eu quero ser médica. Ou médico, já ouviu isso? Psicólogo, médico. Mas quando uma criança se depara com a dificuldade para se tornar médico, ela começa a desistir. Ou jovem, porque grandes projetos exigem grandes esforços. Você não vai conseguir alcançar o objetivo que você deseja numa boa. Há um esforço. Grandes projetos exigem perseverança. Eu não estou dizendo aqui apenas na questão material, não. Eu tenho um projeto de trazer toda a minha família para a presença de Deus. Então persevere, meu amigo. Nós vimos aqui a família Gomes aqui, cheia de neto, filho. Isso é um projeto mas é fácil? Está sendo fácil, Maria Lúcia? Quem conhece ele sabe da luta que eles passam. Porque grandes projetos exigem grandes esforços. Grandes projetos exigem perseverança. Nós ficamos paralisados muitas das vezes porque nós não queremos nos esforçar. Nós não queremos perseverar. E aí nós não alcançamos esses patamares. Mudanças verdadeiras exigem perseverança, além de outros, perseverança, continuidade. Grandes projetos exigem perseverança, exigem continuidade. Grandes projetos também exigem fé ativa. Fé ativa é aquela fé que nos coloca em movimento. Eu tenho fé, né? Todo mundo fala isso aí. Eu tenho fé que esse ano as coisas vão melhorar para mim. O que você está fazendo para isso? Eu tenho fé que eu vou perder 10 quilos esse ano. Mas na hora que começa a sessão de exercício, nós já ficamos... Março é o limite, né? Março é o mês limite para que aquelas promessas que nós fizemos no começo do ano vão embora. Então exige fé ativa. A fé que te coloca em movimento. Uma fé que te aciona, que te impulsiona, que traz resultado. E Jeremias então está passando por um momento que ele precisa de perseverança, ele precisa de fé, ele precisa de grandes esforços. E talvez você que está aqui nessa noite, você está vivendo um momento assim, que você precisa de uma fé que te coloca em movimento, de uma fé que vai te tirar da inércia, uma fé que vai te colocar em patamares maiores, mas você vai ter que se esforçar, eu e você vai ter que perseverar, você vai ter que lutar bravamente. Sempre eu digo, irmãos, o tempo que eu fiz faculdade em Prudente, 4 anos, viajando todos os dias para Prudente, pegando um ônibus aqui 5h30, indo para Prudente e voltando 00:15. Quem estuda aqui? Tá alguém aqui que estuda em Prudente? Ninguém?
no momento, não. Mas quem estudou imprudente sabe do que eu estou dizendo. Você entrar no ônibus 5h30, né? Eu já adulto, né? Cansado de um dia exausto, um dia exaustivo de serviço, de trabalho. As molecadas iam bagunçando no ônibus. Mas quem trabalha, entrar no ônibus 5h30 e voltar 00:15 não é fácil. Durante 4 anos. E eu consegui passar por isso. Então hoje, quando o camarada vem chorar para mim, ele tem que chorar bem chorado. Muito bem chorado. Mas nós alcançamos o resultado quando nós perseveramos. Nós alcançamos. Então eu quero tirar algumas lições, poucas lições para nós colocarmos em prática na nossa vida, para você não desistir daquilo que você, daquela luta que você está passando nesse momento. Não desistir. Saber que Deus tem algo muito maior para a sua vida. Não é uma alegria, irmãos, a gente passar pelas lutas e depois olhar esse número grande de pessoas aqui adorando, a igreja adorando a Deus. Isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Isso é maravilhoso. Eu quero tirar algumas lições desse texto para nós e para você. Primeira lição: não se impressione com aquilo que é transitório, pois os valores de Deus são extremamente maiores que os nossos. Não se impressione com aquilo que é transitório, aquilo que você está olhando no momento. O versículo 1: Tu és justo, Senhor, quando apresenta uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Jeremias estava olhando o contexto à sua volta, olhando aquilo que é transitório à sua volta. Ele olhava e questionou. Quando nós olhamos aquilo, apenas o que é transitório, quando nós olhamos apenas aquilo que está em torno da nossa vida, nós questionamos, porque nós estamos olhando apenas isso aqui, ó. A nossa visão é limitada. A visão de Deus, ela é além. Por isso que a gente se frustra. Por isso que nossa confiança é abalada, porque nós nos impressionamos apenas com aquilo que é transitório, aquilo que os nossos olhos estão olhando, e nos leva, nos tenta agir da mesma forma que os ímpios muitas das vezes. Nós olhamos a prosperidade do ímpio, somos tentados a agir da mesma forma e colhemos as consequências das nossas ações. Aí lá em 2 Coríntios capítulo 4, olha o que diz o texto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz, o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó: por isso não desanimamos. Olha só que interessante. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O 17 diz assim: pois os nossos sofrimentos, olha só o que Paulo fala, olha, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso que eu falei na quinta-feira aqui, que eu citei, né, o pastor Júnior lá no acampamento falou que eu cito sempre que eu estou mais para lá do que para cá. E estou. O Ozébio está mais para lá do que para cá do que eu ainda. Eu estou com 58, ele está com 70, então ele está mais para lá do que para cá. Glórias a Deus. Sabe por que eu expliquei aqui na quinta?
Porque eu tenho uma vantagem sobre o pastor Júnior. Qual a vantagem, pastor? Eu estou mais perto do céu do que ele. Glórias a Deus. A Esther lá gostou. Eu estou mais próximo, eu vou chegar no paraíso antes dele, em tese. Em tese, se correr tudo normal na vida, eu vou experimentar o paraíso antes dele. Eu tenho certeza que o paraíso é algo maravilhoso, preparado por Deus. A irmã Isaura está falando, deixa mais para frente. Eu acho que é isso que eu entendi. Mas nós estamos mais próximos, irmã, do paraíso do que o pastor Júnior. Isso é maravilhoso. Isso é o que o cristianismo nos promete. Eu estou mais próximo do céu do que ele. Glórias a Deus. Então, irmãos, por quê? Porque os nossos olhos precisam estar no eterno, não no que é transitório. A vida que é transitório. O Eusébio, hoje nós falamos lá no almoço na casa dele lá, que ele pegou a senha na mão. Está com a senha na mão. Perdeu nada, tá? Deus não perde. Está com a senha. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que é 70 a 80. Então ele entrou na lista dos chamados. Mas glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Porque quando nós olhamos o eterno, nós esquecemos o transitório. Se você está fixo no transitório, você se frustra. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos olhar o eterno. Por isso que Paulo fala assim, olha, fica feliz. Esse probleminha que você está enfrentando aí, esse que está te desgastando aí, esses sofrimentos, esses leves e momentâneos sofrimentos aí, estão produzindo uma glória eterna sobre a sua vida. Por isso que fica firme. Eu tenho uma mansão celestial, eu tenho algo maravilhoso no céu me aguardando. Então esse problema que eu estou passando aqui é muito pequeno, então a minha alegria deve ser muito maior, porque o que eu tenho é muito maior do que aquilo que está no momento de sendo apresentado a mim. Essa é a essência, irmãos, que vai nos colocar felizes, mesmo nos momentos que nós passamos de luta. Eu não estou dizendo que você não vai sentir o baque, vai, mas tenha fé que Deus tem algo muito maior para a sua vida. Segunda lição: você tem perseverado naquilo que você almeja? Ou tem desistido facilmente? Você tem perseverado naquilo que você almeja, naquilo que você deseja? Ou você tem desistido facilmente? Versículo 5: se você correu com homens e eles cansaram, como você poderá competir com cavalos? Como eu disse, grandes projetos exigem grandes esforços. Você não vê nenhum personagem da Bíblia alcançando o seu objetivo final na boa. Houve grandes esforços. Grandes projetos exigem disciplina. Grandes projetos exigem disciplina. Aplicar a disciplina. Tempo, estudo, disciplina financeira. E o Brasil, nós estamos acostumados com um país indisciplinado em todos os aspectos. Mas o povo de Deus deve ser disciplinado para que nós possamos alcançar. Grandes projetos exigem planejamento. Qual de vós, se for construir uma torre, não vai sentar e calcular, planejar para não ficar no meio do caminho? Planejamento. A Bíblia tem resposta para tudo. Então você tem perseverado naquilo que você almeja? Ou se você lutou com homens aqui e ele te cansou, você ficou cansado, você já desistiu? Aí Deus está falando, ô camarada, ô camaradinha, se você está desistindo dessa luta que você está passando aí, como que eu vou te colocar em lugares maiores? Deus, ele nos prepara, irmãos. Então não desista, persevere naquilo que você almeja. Parte para cima.
lute, batalhe. Grandes projetos exigem perseverança, como eu falei. Persevere. Grandes projetos exigem fé ativa. Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Festeje cada conquista que você vai tendo. As pequenas conquistas, né? O pastor Júnior falava, toda vez que eu colocava um tijolinho na obra, eu chegava aqui na frente, olha, eu coloquei um tijolinho lá. Nós já, daqui a poucos dias, estaremos inaugurando ali a nossa obra, nosso projeto. Fé ativa, fé que nos coloca em movimento. Não tem erro, irmãos. Quando nós agimos dentro da palavra de Deus, nós alavancamos, nós alcançamos, nós conseguimos. Terceira e última lição: honre a Deus em todo o tempo. Honre a Deus em todo o tempo. E assim você terá grande êxito nos seus projetos, nos seus sonhos. Honre a Deus. Honre a Deus durante todo o tempo. Durante o tempo todo o tempo. Assim você terá êxito, não tem erro. Capítulo 13, no capítulo 13, versículo 11. Diz assim, ó: assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Deus, Ele nos criou para louvor, para honra, para a glória dEle. Essa é a criação de Deus sobre as nossas. Nós somos criados para isso. Mas Deus, Ele declara aqui que eles não me ouviram, declara o Senhor. O projeto de Deus é projeto de bênçãos para a nossa vida. Quando nós honramos a Deus, nós temos êxitos, teremos êxitos. Teremos êxito nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Olha o que diz o Provérbios 16:3, que você conhece o texto. Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre. Consagre ao Senhor tudo que você, não é algumas coisas que nós fazemos, não. É tudo. Eu estava pensando, eu estou finalizando já. Eu estava pensando ontem à noite, quando eu fui para o seminário, irmãos. A Joelma estava com 37 anos. E esse período, o Juninho estava com 12. Quando eu fui para o seminário, o Vitor tinha 7. E esse período aí, ó, trabalho intenso. Trabalho intenso de toda a família. Eu tinha trabalho para entregar no seminário, que eu já deixava avisado em casa: Juninho, ó, vou chegar 00:15, acorda para você digitar para mim os trabalhos que eu tenho que entregar amanhã. Eu não sabia, eu não era bom para digitar, ele que digitava. Eu chegava 00:15, ele estava lá, 12 anos de idade, acordadinho, para digitar. A gente ficava até 2 horas da manhã, 2h30, 3 horas, digitando o trabalho, para entregar no outro dia. Eu tinha 41 anos. Nós temos quase 20 anos, irmãos, ó. Quase 20 anos. Mas Deus nos honrou, continua nos honrando. Deus, Ele não nos abandona. Quando nós honramos o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, Deus, Ele nos honra. Passamos por luta, passamos muitas lutas. Muitas lutas. Não foram poucas. Não foram poucas.
Lutas terríveis. Lutas que faziam que eu chorei várias vezes. Lutas que eu falei, Deus, por quê? Aí Deus falava, porque eu te escolhi. Porque eu tenho planos para a sua vida. Mas está difícil, mas fica firme aí que eu te sustento. Então é assim que funciona, irmãos. Não desista. Se você está passando uma luta brava na sua vida, e não desista. Não desista. Hoje nós ficamos felizes, né? Ver isso aqui, esse movimento, essas pessoas, os irmãos trabalhando ali, isso é gostoso. Irmãos, o coração de pastor fica assim, fica pulando. Os irmãos lá cozinhando lá, aquele movimento, o cara se fotografa, cada um na sua, isso é maravilhoso, não tem preço que pague. Aí as demais coisas Deus vai acrescentando na minha vida, e tranquilo. Porque nós honramos, então honre a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, consagre ao Senhor. Olha só o que diz Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. São promessas de Deus, mas a promessa de Deus é por algo inteiro na nossa vida. Não honre a Deus com algumas, não, com alguns recursos, não, com todos. Deus deve ocupar o primeiro lugar na minha vida. São promessas maravilhosas de Deus àqueles que honram a Ele e confiam nele. Não falta nada. Quando cita aqui, os seus barris transbordarão de vinho, são alegrias. Essa alegria que eu estou falando aqui, ó, uma alegria interna sobre a nossa vida. Se você correu com homens e eles os cansaram, como poderá competir com cavalos? Não se impressione, irmãos, com o cenário atual que você talvez esteja vivendo. Porque Deus tem algo maior para a sua vida. Não desista. Persevere naquilo que Deus colocou diante da sua vida. Honre a Deus com todos os seus recursos, e os seus celeiros transbordarão, estarão abundantes sobre a sua vida. Promessas da palavra, não é promessa do pastor aqui que está querendo fazer pregação bonitinha no dia de domingo, não. São promessas da palavra de Deus sobre a sua, sobre a minha vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Ô Vitor, vamos cantar um louvor para a gente fechar aqui com bastante alegria? Chamar o grupo de louvor para nós cantarmos aqui e a gente orar, agradecer a Deus, honrar o Senhor com a nossa vida, com a nossa oferta. Esse tempo que nós estamos aqui, nós estamos ofertando ao Senhor, irmãos.